Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Senhor seja com vocês. Vamos mais a um estudo do Apocalipse neste vídeo de hoje. Estamos chegando nos capítulos finais, meus irmãos, onde coisas muito importantes e até mesmo chocantes começam a ser reveladas. Alguns mistérios sobre personagens importantes nos acontecimentos do final dos tempos começarão a aparecer mais claramente. Portanto, fiquemos atentos e não nos deixemos enganar. Muitos poderão ficar chocados com as revelações que veremos a seguir. Vamos ao capítulo 17 do livro do Apocalipse, que trata do desdobramento do Império Romano Anticristão. Apocalipse 17, do versículo 7 ao versículo 18, diz assim: Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, mas um ainda existe. E o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que agora é, a besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus irmãos, às vezes nos perguntamos por que as lutas entre a luz e as trevas agravam-se cada vez mais, tornando-se quase perceptíveis no mundo físico. No fundo,
Nossa alma é o campo de batalha de poderes da luz e das trevas. A razão para que essas lutas fiquem cada vez mais intensas é que começa a se cumprir tudo aquilo que Deus predisse através dos seus servos, os profetas. As razões dos terríveis acontecimentos iminentes é o juízo sobre a sociedade anticristã. O objetivo, porém, é que se cumpram as palavras de Deus. Porque lá no versículo 17 diz assim: até que se cumpram as palavras de Deus. Disso faz parte o desdobramento do império mundial descrito nos versículos anteriores. Um anjo explica ao espantado João, que não consegue compreender a visão e sua forma compacta e terrível, o que significa tudo aquilo que viu. Então lá no versículo 28, o anjo diz para João: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Como já vimos no vídeo anterior, meus irmãos, isso é o Império Mundial de Roma, com o Anticristo, o grande adversário de Deus na liderança. Na verdade, o que é a essência desse último império mundial? Somente podemos entender isso quando retornamos à sua origem, pois ela tem algo misterioso na testa. Em sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A da Babilônia, ou seja, de Babel, encontra-se no passado cinzento. Na Bíblia, ela é citada pela primeira vez após o dilúvio, em Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel. Isso está lá em Gênesis capítulo 11. Então temos a união dos povos, da humanidade, com o objetivo de construir uma torre em Babel, cujo topo chegasse até os céus. Portanto, meus irmãos, Nimrod foi o fundador do Império Babilônico. Qual era a sua origem? Nimrod era neto de Cã, filho de Noé. Mas Cã foi o filho que Noé amaldiçoou. O império de Nimrod foi Babel, que significa porta dos deuses, ou seja, idolatria no lugar de culto verdadeiro. Satanás no lugar de Deus. Nimrod era inspirado satanicamente. Babel não era consagrada ao Deus de Noé, de Sem e de Jafé. É esclarecedor que o Targum de Jerusalém traduz
Gênesis 10, do 8 ao 9, assim: Nimrod foi o mais poderoso rebelde contra Jeová que jamais existiu no mundo. O Targum de Jerusalém é uma versão muito antiga do texto hebraico para a língua aramaica e era utilizado especialmente pelos velhos rabinos nas sinagogas. Nessa versão, explica-se que Nimrod era poderoso em pecar diante da face de Deus, que caçava homens, por isso a designação caçador, instigando-os a abandonarem o conselho de Sem. Ele caçava homens, instigando os homens a abandonarem o conselho de Sem, o filho crente de Noé, e a seguir a ele, a Nimrod. O significado hebraico de Babel é confusão, porque Deus terminou com os esforços blasfemos da humanidade de então, sob a liderança de Nimrod. Esclarecedor é o motivo da construção dessa torre. Os homens queriam tornar famoso o seu nome. Além disso, meus irmãos, eles não queriam mais espalhar-se por toda a terra como o Senhor havia ordenado. É notável que em hebraico, nome é Sem. Claramente, eles queriam apropriar-se daquilo que Sem tinha recebido através da fé. Como se sabe, os descendentes de Sem, os semitas, são, entre outros, os judeus. Os semitas. Quando o Deus vivo viu que os homens não queriam deixar daquilo que tinham proposto fazer, disse então: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. A confusão das línguas. Tradições de fontes árabes relatam que o nome da mulher de Nimrod teria sido Semaris, ou Semaris, um nome, portanto, derivado de Sem, Semaris. Semaris significa a pomba. Essa linha de Semaris, ou Semaris, significa a pomba e pode ser seguida historicamente. Semaris aparece em todos os estandartes dos reis assírios, bem como da deusa Astarote ou Astarte. Israel sucumbiu porque adorou esses falsos ídolos. Foi em virtude dessa idolatria que o Senhor os expulsou da terra de Israel. Quantas vezes Deus acusou o seu povo de prostituição espiritual e apostasia através da boca dos profetas? Era o espírito de Babel que se levantava repetidamente e enganava. Se servimos ao Senhor e ao mesmo tempo os ídolos, servimos ao espírito da Babilônia e nos encontramos em rebelião contra Deus. Pela história, sabemos que a mulher de Nimrod era bela, mas imoral. Nimrod e sua mulher fundaram uma doutrina
doutrina secreta, um culto. Esse culto babilônico reproduziu-se durante os milênios. O espírito da construção da Torre de Babel é um espírito de rebelião, uma cultura sem Cristo e um não contra Deus. Sabemos que os mistérios babilônicos são representados pela figura de um cálice de ouro. Nesse caso, temos uma relação direta com a meretriz de Apocalipse. Apocalipse 17. Pois nesse culto era preciso beber de um cálice de ouro, cujo conteúdo confundia os sentidos. Portanto, trata-se de uma bebida embriagadora, o que também é um paralelo claro com Apocalipse 17, versículo 2, que diz assim: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A mulher, a mãe das prostitutas, que está unida com a besta, o anticristo, é, dessa maneira, a personificação de todas as religiões sem Cristo. Esses aspectos religiosos mais diabólicos servem de camuflagem ao anticristo. Inicialmente, ele tem muita necessidade dessa camuflagem, pois ele se apresenta como Cristo. Por ser religioso, os judeus aceitarão o anticristo como seu Messias. No entanto, irmãos, aproximadamente na metade da grande tribulação, ele lançará fora essa camuflagem quando romper a aliança com Israel. Ele queimará a mulher, pois em princípio ele odeia a camuflagem religiosa que precisa usar para ser aceito por Cristo. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. No fundo, comerão a sua carne significa a besta e o seu império tomarão para si as riquezas da mulher. Apocalipse 18 mostra então esse outro aspecto não religioso da Babilônia. Em nossos dias, já vemos que o objetivo do Conselho Mundial de Igrejas vai em direção à unificação de todas as religiões. Procure saber sobre o Crislã. Pesquise sobre o Crislã. Se você nunca ouviu falar em Crislã, é a nova religião mundial que está surgindo e já está sendo elaborado tudo para que ela venha a unificar todas as religiões em uma só, que seria o Crislã. Seu objetivo não é mais a unificação do cristianismo, mas já vai muito mais longe. O Conselho Mundial de Igrejas aprovou uma declaração oficial segundo a qual vê a presença de Cristo em todas as religiões. Em outras palavras, pretende-se a unificação de todas as religiões.
Aí vemos realmente a mulher, a mãe das prostitutas, aparecendo no horizonte. Religião, inclusive a religião cristã, sem Jesus Cristo como centro, é o que existe de mais corrupto. Essa é a grande prostituta. Trata-se da prostituição espiritual. Quando aceitamos o cristianismo sem aceitar Cristo como Salvador e Redentor. Irmãos, se no vídeo anterior falamos que a mulher é a Igreja de Roma, essa é, na verdade, uma explicação superficial, ou seja, de certo modo, somente a ponta do iceberg. Por isso, vamos nos aprofundar, pois o caráter da Babilônia não se limita somente à Igreja Católica, com seu culto pagão. Acontece que justamente a Igreja Católica tirou muitas coisas do culto babilônico, por exemplo, o incenso, o rosário, imagens e etc. No entanto, a prostituição espiritual abrange todas as religiões sem Cristo. O que diz lá no versículo 4? A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Por isso, irmãos, coisas repugnantes, a Bíblia sempre entende por idolatria. Assim como a besta tem nomes de blasfêmia sobre as cabeças, o cálice da grande prostituta está cheio de coisas repugnantes. Idolatria. Não somente é dito que há ídolos, mas que o cálice está cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Isso significa mistura. Mistura do sagrado com o profano. É o que já experimentamos atualmente com o cristianismo. Mistura-se água ao vinho. O mundo e o cristianismo são misturados entre si. Tudo é permitido. A fronteira entre o discipulado de Jesus e o mundo foi apagada. Nos tempos antigos, a inscrição "foste pesado na balança e achado em falta", está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 27. Essa inscrição apareceu na parede do palácio de Belsazar, na Babilônia, no momento em que ele misturou o sagrado com o profano. Quando, com as suas mulheres e suas concubinas, bebeu dos sagrados utensílios do templo. O cálice, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição, é o resultado completo daquilo que já se torna visível em nosso mundo cristão atual. A mulher
oferece o cálice a todos os povos. Todos participam, todos são religiosos. Quando se pergunta a alguém: você é um filho de Deus? A resposta é: naturalmente, eu também tenho fé. Sem que a pessoa em questão tenha noção do que significa o renascimento. No fundo, vemos nessa mulher a anti-igreja. Esse é o contraste com a verdadeira igreja de Jesus, que estará então com o Senhor, e da qual Paulo escreve em suas cartas, especialmente na carta aos Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 32, Paulo fala assim: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Aqui, em Apocalipse 17, versículo 5, temos o mistério oposto. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia. Trata-se do mistério anticristão diabólico da injustiça. A grande Babilônia sentada sobre a besta. Vamos repetir. Ela é o aspecto religioso do desdobramento do Império Romano anticristão. Pois, inicialmente, a besta, o anticristo, o império, o reino mundial romano e a mulher são uma só coisa. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, versículo 18. Mas então acontece o rompimento definitivo no versículo 16, quando diz assim: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Desse modo, porém, meus irmãos, o anticristo se desliga do seu elemento religioso. Então, ele mostrará a sua verdadeira face. Não é de admirar que nessa visão, nesse mistério da iniquidade, João necessita da explicação do anjo. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 12, é acentuado mais uma vez que a besta tem 10 chifres. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Extremamente esclarecedor é o fato de João dizer aqui no capítulo 17 aquilo que também citou no capítulo 13, versículo 1. O que ele diz lá? Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. E que já foi visto pelo profeta Daniel também. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente
de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Daniel, capítulo 7, versículo 7. É muito fascinante, meus irmãos, que Daniel e João, embora muitos séculos se encontrem separando a época dos dois, eles formam uma completa unidade em suas afirmações proféticas a respeito do Império Romano restabelecido. O pequeno chifre, que então procederá dos 10 chifres. Conforme Daniel, capítulo 7, versículo 24, os 10 chifres significam 10 reis que se levantarão do reino. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Essas são as 3 formas de Estado que nos tempos finais formarão o 4º Império Mundial, ou seja, o Império Romano. Quando a Grécia, lá no dia 1º de janeiro de 1981, tornou-se o 10º Estado membro da União Europeia, poderíamos concluir que o frequentemente citado número 10 de Daniel, capítulo 7, e do Apocalipse 17, estivesse completo. Entretanto, já naquela época, não se deveria chegar a essa conclusão. Não. Ainda será preciso que muitos países se filiem à União Europeia, mais dos que já estão agora. É o que se vê muito claramente quando olhamos para mapas do antigo Império Romano. Assim, o Império restabelecido incluirá, por exemplo, muitos países africanos e Israel. Naturalmente, os países que pertencem ao hemisfério ocidental, como os Estados Unidos e o Canadá, também estarão incluídos, porque as suas populações procedem originalmente do Império Romano. Tem também os reis que vêm do Oriente, como a China, o Japão, a Índia e etc. Também farão parte dele, o Império Mundial. O Império Mundial do Anticristo será composto de 10 formas de Estado. Todo o grande Império Romano restabelecido será então subdividido em 10 partes, com 10 chefes de Estado. Os 10 chifres. Chifres são também uma expressão de poder. Os 10 chifres serão dirigidos pela cabeça. Quem é a cabeça? O Anticristo. Portanto, meus irmãos, os 10 reis, as 10 formas de Estado, são vassalos do Anticristo. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Versículo 12. Isso significa que as novas estruturas de Estado que estão surgindo, quando se fala em estruturas de Estado, pensamos em organismos como
os representados, por exemplo, pelos países do Benelux e o Mercosul, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo e o Mercosul, cujos líderes podem ter sido eleitos pouco antes e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Se reconhecemos o que os 10 chifres representam, também gostaríamos de saber o que significam as 7 cabeças, a respeito das quais já lemos lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. O capítulo 17, dos versículos 9 até o 11, nos dá uma dupla explicação sobre quem são essas cabeças. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 7 colinas. É uma explicação geográfica. 7 reis é uma explicação política. Assim, voltamos novamente a Roma. Quanto à afirmação política de que se trata de reis, reis são, como já foi dito, líderes de uma forma de Estado. Lívio, um historiador romano, nos ensina que no passado, ou seja, no tempo de João, Roma teve 5 diferentes formas de governo. Quando é dito no capítulo 17, versículo 10, que 5 já caíram, isso significa que a besta, o Império Romano, já tinha passado por 5 diferentes formas de governo naquele tempo. No nosso capítulo 17, versículo 10, está escrito: um ainda existe. Esse era o 6º rei, que governava no tempo de João. Além disso, lemos: e o outro ainda não surgiu. Portanto, naquele tempo, a 7ª forma de governo ainda não tinha chegado. No capítulo 17, versículo 13, contudo, ela chegou. Trata-se dos 10 reis vassalos, que terão um pensamento com a besta e darão a ela o poder e a autoridade que possui. A besta, o anticristo, é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Capítulo 17, versículo 11. Essa besta aparecerá em forma humana no início da 70ª semana de anos de Daniel, como um monstro horrível. Como Satanás dará à besta, ao anticristo, o seu poder e o seu trono e grande autoridade, conforme capítulo 13, versículo 2, esta agirá furiosamente na terra, como uma besta inimaginavelmente terrível, em nome e através de Satanás. Será que Deus deu à terra em que Roma se encontra a forma de uma bota para que mesmo os tolos não se enganem? Toda a humanidade gemerá sobre a bota do anticristo. Os 10 reis correspondem aos 10 dedos nos pés da imagem das nações que Nabucodonosor viu em seu sonho. Israel também estabelecerá uma aliança com o anticristo. Sim, a
até o aceitará como Messias. É estranho que personalidades patriarcais atuais em Jerusalém, com base no seu estudo dos profetas, dos salmos, da Torá, do Talmud e de outros comentários judaicos, falam que se deve esperar 2 Messias. O primeiro procederia da casa de José, o segundo de Judá. Conforme o nosso entendimento, o primeiro será o falso Messias. O segundo, Jesus Cristo. E lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, lemos que o anticristo fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Semana de anos. O Senhor Jesus lamentou a respeito, dizendo, lá em João, capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. João, capítulo 5, versículo 43. Podemos nos perguntar por que Israel aceitará como Messias o ditador mundial romano, que será ao mesmo tempo o renovador do mundo e da fé esperado pelos muçulmanos. Apesar de ser o diabo encarnado, para isso existem alguns motivos. Primeiro motivo, porque o anticristo será um judeu e a obra-prima da mentira de Satanás. Essa alta camuflagem de Satanás na terra não será reconhecida, porque toda a humanidade rejeitou o amor, a verdade que poderia salvá-lo. Segundo motivo, porque ele será considerado o maior homem de todos os tempos. Justamente as pessoas mais finas e cultas saudarão com júbilo o destruidor. Pois os esforços no plano cultural ajuntam-se todos no ideal de personificação do anticristo. Em meio a uma sociedade decadente e moribunda, ele aparecerá como o homem forte, o super-homem, o ditador benevolente, o profeta de uma nova religião que acabará com as repugnantes divisões e levará à unidade. Ele se apresentará como Salvador, em parte prometido e em parte vagamente imaginado em todos os credos e tradições, que julgará conforme os padrões dos homens do mundo. Tudo que esse grande enganador disser e fizer parecerá tão bom, tão razoável, tão bonito e tão científico que será preciso ter motivos muito convincentes e ter muita coragem para permanecer calmo e afastado diante desse furacão de entusiasmo que tomará conta da opinião pública. Ele terá que ser um judeu, pois os judeus somente aceitarão um deles como Messias, pois o mundo dos povos inteiro é influenciado pela genialidade e cultura judaica. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão, com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem. Ele, Deus, levando-os a concordar em dar à besta
o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Versículos 12 e 13 e o versículo 17. Duas vezes, irmãos, é utilizada aqui a palavra propósito. Realiza-se, portanto, uma união sobrenatural, sinistra, uma concentração de poder mundial como nunca existiu antes, em cuja liderança estará a besta. Todavia, seu tempo é limitado, por 1 hora, diz o versículo 12. Os 10 reis, os vassalos da besta, são, assim, administradores do Império Romano e tem um único propósito. Versículo 13. Os contrastes políticos, ideológicos, racistas e culturais serão então deixados de lado. Os governantes do organismo, formado pelas 10 estruturas de Estado, são todos unidos em seu ódio contra o Cordeiro. Pode-se compará-lo com a unidade das nações árabes. Apesar de serem cronicamente desunidas entre si, elas são unidas em seu ódio contra o povo de Israel. Contra o povo que o Cordeiro alcançou sua vitória e a terra em que Jesus voltará. A sinistra unidade política, econômica e principalmente militar dos 10 reis será realizada repentinamente. E novamente se ouvirá, como no tempo de Hitler, mas então, mundialmente agora, um clamor por um povo, um reino, um líder. Repetindo, tudo isso é dirigido contra o Cordeiro. O Cordeiro, porém, aparecerá com seus chamados, eleitos e fiéis. Glória. Os chamados são aqueles que foram chamados para a vida eterna e para a igreja de Jesus. Aleluia. Os eleitos são os israelitas que se tornaram crentes, glória a Deus, venceram e estão na glória. Aleluia. Os fiéis são os crentes de todos os tempos. O Cordeiro voltará com esses glorificados. Ele aparecerá em grande poder e glória, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória a Deus, aleluia! O Cordeiro não precisa primeiro obter a vitória, pois ele já venceu na cruz do Gólgota. Os exércitos de Satanás transformaram-se em instrumentos na mão de Deus para destruir Roma, ou seja, a Babilônia ímpia, para arrasar e saquear a cidade das abominações idólatras. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Versículo 16, lembra? Desse modo, meus irmãos, olha que glória, até o anticristo precisará servir como instrumento do juízo de Deus para julgar a mulher, a grande prostituta. Disso conclui-se
que no final o poder das trevas também tem que realizar a vontade de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Amém.